O CEPUOP apresenta Ufologia de Quintal. Olá, terráqueos! Tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente com o seu podcast preferido, o podcast da Ufologia de Quintal, que chega até você através do CEPOP, o Centro de Pesquisas Ufológicas do Oeste do Paraná. É isso aí, gente! Hoje nós estamos aqui com um time extremamente reduzido, só tá eu e o Dudu. Veja bem, o Evandro está mais enrolado do que proteína. É isso aí, o Evandro está extremamente enrolado com os seus afazeres. E aí ele vai ficar alguns episódios sem aparecer por aqui. Tem bastante coisa para resolver. E é o seguinte, gente. Hoje nós temos um episódio bem legal, tá? Um episódio sobre a África também. O Dudu ama a África, inclusive a África do Sul, remonta às suas raízes, na verdade as nossas raízes, né, Dudu? O meu bisavô e o meu avô e o meu pai também, né, são descendentes, são afrodescendentes. Então o Dudu ama, né, casos ufológicos sobre a África. Então hoje nós temos um caso lá tratando da África do Sul. Dudu, chega aí, Dudu. Dá o teu abraço pra galera. Hoje só tá nós dois. Faz um mix aí. Fala sobre tudo hoje. Bom dia, boa tarde, madrugada. Vai-se embora. Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada. Aqui, ó, já que o Evandro não veio, eu vim fazer aqui a entrada dele, né? E hoje a gente vai falar de um caso aqui da África. Teve umas semanas atrás dele, a gente falou sobre um caso dos nossos irmãos aqui, argentinos. O caso Bariloche, muito legal aquele caso. Pô, show de bola. E hoje a gente veio trazer um caso aqui da África do Sul, tá? A África do Sul, que aliás, gente, já vou até fazer um parênteses aqui, ó. Gente, se você um dia tiver a oportunidade de visitar um país fora do Brasil, né, lógico, se você puder ir para o exterior e tal, cogite a África do Sul. Que país lindo, que região maravilhosa. E o lugar mais lindo que eu fui na minha vida se chama Janela de Deus, e o nome já diz tudo. Vá, ou no mínimo pesquise aí no Google aí para você dar uma olhada. Que lugar maravilhoso, que país rico. E assim, eu não preciso nem dizer, eu sou muito fã de Nelson Mandela e todos os seus ensinamentos. Então hoje a gente trouxe aqui um caso que é da África do Sul, inclusive, muito inspirado também no nosso padrinho, porque o nosso padrinho, esses dias atrás, que entra lá no site lá do nosso padrinho, tá? investigaçãoovni.com.br. Sempre tem um texto de ufologia muito bom, porque Thiago Tiquete é monstro na ufologia, monstro demais, tá? A gente é suspeito para falar dele, porque realmente o cara não escreve pouco, ele não sabe pouco, o cara dá aula, o cara é show. Aliás, quem não conhece ele e que está escutando esse humilde podcast aqui, amador, por gentileza, entra lá também no site dele, tá? Entra lá no YouTube dele, Investigação OVNI, que você também vai escutar muita coisa, tem live, tem tudo mais. O cara é monstro, a gente bebe dessa água ali, porque a gente tem que sempre estar atualizado com pessoas que entendem demais da ufologia. Então vamos lá, Cleiton. O que a gente tem para hoje aí? Qual que é o caso? Esse caso é sinistro, hein? Vou te dizer que esse caso eu fiquei com os cabelos em pé, Cleiton. Esse é daquele tipo de caso do que as evidências tornam muito difícil o não convencimento do cidadão. Então algo muito estranho aconteceu. Então, para a galera que tem dificuldade em acreditar, tem sempre a galera que leva a ufologia como chacota, para esse pessoal, esse é um tipo de caso que deixa muitas evidências de, no mínimo, algo inusitado, estranho e quase que inexplicável acontecendo. É o caso Rosemead, que vai acontecer na África do Sul, na cidade
né, de Rosemead, que fica na região da cidade do Cabo Oriental. Tá? Então nós vamos dar uma olhada, uma observada nesse caso. Um caso bem interessante, como o Dudu já havia citado. Então, a cidade, então, né? Caso Rosemead, cidade do Cabo Oriental, é mais ou menos, tá? Mais ou menos aí entre 15 e 25 quilômetros de Middlesbrough, tá bom? De Middleburg. É uma região da África. Bom, como vocês sabem, gente, a África do Sul, ela faz parte do BRICS, tá? Do grupo de países emergentes aí, que conta com Brasil, Rússia, China e Índia, e a África do Sul, finalizando, né, ali o S, tá? South Africa. Então, o que acontece? A África do Sul é um país, gente, que economicamente falando, é o país de maior economia do continente africano. É o país mais desenvolvido, né, economicamente da África. Então, tá ali, é uma região bem próspera, é muito conhecida a África do Sul, é muito famosa pela exploração de minérios. Então, se tem uma coisa que tem em abundância na África do Sul, são minérios, tá bom? Então, a indústria, toda a atividade industrial gira em torno disso aí. Por isso, talvez, né, que a África do Sul tenha a melhor economia do continente africano. Então vamos lá, gente. É um domingo do dia 12 de novembro de 1972. Essa época, gente, na África, foi uma época de muita atividade ufológica, tá bom? Então se tem muitos relatos desse período aí, início da década de 70, ali, aquele negócio todo. Então é um período bem interessante, é um período de como eu já disse aqui, de muita atividade, e esse caso vai trazer aí à tona algumas coisas muito interessantes, muito intrigantes, que na verdade nós tentamos explicações, tentamos até argumentar, mas fica difícil. E você que vai nos acompanhar até o final vai entender isso aí. Tá, então, como eu dizia, é um domingo, dia 12 de novembro de 1972. O que vai acontecer, gente? 3 soldados estavam cuidando, né, de tanques de combustível na base militar de Easter Cape. Esses caras dizem a lenda, né, dizem os relatos, que esses caras estavam lá tomando conta. Então, você que serviu o exército, você que foi militar, lembra daquele seu quarto de hora naquele posto, né, tenebroso? Sempre tem uma guarita, sempre tem um posto tenebroso no quartel, aquele que fica longe de tudo, afastado de tudo. E você vai tirar o seu quarto de hora ali. Esses caras estavam cansados já, era por volta de 8 da noite, mas não era tão tarde. Eles estavam deitados ali, escorados ali, observando o céu, relaxando. Coisa de soldado. O cara cortou mato o dia inteiro, chegou à noite, então ele vai dar aquela relaxada. O que vai acontecer, gente? Eles estavam tomando conta, né, de tanques de combustível. Tá, o Cleitão, me diz uma coisa aqui, mas qual que é a necessidade de tomar conta de tanque de combustível, né? Por que esses caras têm que fazer guarda em torno disso? Se você lembra um pouquinho das suas aulas de história, você vai lembrar que em 1972, 1973, aumenta sensivelmente a tensão no Oriente Médio. Em 1973 eclode, é isso aí, a crise do petróleo, que vai atingir o mundo inteiro. Então, gente, o preço do barril do petróleo vai lá em cima, tudo por conta do conflito entre Israel e Palestina. Então esse é um momento, né? Nós estamos falando de um país que na década de 70 não é o que é hoje. Hoje realmente a África do Sul tem um desenvolvimento muito interessante. Na década de 70 não era a mesma coisa. Tá? Você deve lembrar do apartheid, de todos os problemas que a África do Sul passava. E como nós falamos, né, desse período, o que acontece, gente? No lance do apartheid, muita gente foi presa, que nem o caso de Nelson Mandela. Nelson Mandela é preso, por exemplo, acusado de terrorismo, né? Então, o grupo dele vai utilizar de meios, né, de força armada para protestar, para tentar a liberdade, para, afinal de contas, o povo sul-africano de origem, né, negra, é óbvio, o cara está na África, né, sofre uma influência europeia e esses europeus querendo literalmente apartar, retirar os africanos originais, os negros, de dentro do seu país. É algo que é uma piada sem graça, aliás, né, Dudu? É uma piada sem graça. Aliás, tem o museu do Apartheid em Joanesburgo, e lá dentro desse museu, que é muito interessante, assim, que conta essa história, esse sofrimento, essa história hedionda da África do Sul. E tem lá vídeos, né,
descendentes europeus, que na sua maioria eram formados por ingleses e holandeses, que reclamam a África do Sul, e tem vídeos da época, e gente, a gente está falando aí da década de 70, 80, não é tão longe assim se você puxar na sua memória, e que reclamam a África do Sul como sendo a sua terra. Aqui é nós que somos donos aqui da África, a África tem que seguir o que a gente quer e coisa do tipo. Mas, gente, eles não eram os donos originais da África do Sul, né? Aliás, os ingleses e os holandeses, historicamente, foram lá para surrupiar o ouro, né? Entre outras coisas, o diamante também. Então, a África do Sul, eu tive até a oportunidade de conhecer uma das minas de ouro na África do Sul. Lógico que já não tinha mais, não contava com mais ouro nem exploração, ela fica debaixo de um parque lá em Joanesburgo. É muito interessante. Não sobrou nada? Não sobrou nada? Pô, Não sobrou nem um pouquinho? Um pedacinho ali e tudo mais. E o sofrimento do povo africano, eles literalmente abriam as trincheiras ali, os túneis, e a galera ia lá e abria, e se desmoronasse, desmoronou. Ah, morreu lá um pessoal. Morreu, não tem problema nenhum. Então, assim, é muito triste essa parte da história da África, toda essa parte do apartheid. E na década de 70, esse apartheid, essa luta, era realmente bizarra, assim, era coisas, crimes que foram cometidos pelos africans, que eles chamam, né, que são esse povo branco africano, que vai e comete todos os tipos de barbárie contra os negros sul-africanos. Realmente é uma parte muito triste da história, assim, mas que é interessante no termo de você entender, de você acompanhar, de você ler, para que a história não se repita, querido coleguinha. Você que está escutando a gente, vamos tomar cuidado para a história não se repetir nunca mais, porque é uma história triste demais. E você falou aí do Nelson Mandela, que foi preso, inclusive a Robben Island, por incrível que pareça, né, por mais bizarro que seja, ela é um lugar que tem uma vista incrível da Cidade do Cabo. Também a Cidade do Cabo é outro pedaço do paraíso, assim, é incrível. É uma das visões mais lindas que eu já tive na vida também. Então é bem isso aí, né, cara? Todo o contexto da África do Sul, principalmente na época, né, em questão aqui, é o que nós estamos procurando falar, né, no que está rolando, né, qual que é o contexto da década de 70, ali, 1972. Então esses caras estavam ali cuidando e olhando ali, né, e conversando, cara, papo de soldado. Ainda não chegou a hora de dormir, né, então eles estão ali conversando, trocando uma ideia, naquele posto tomando conta do combustível. Lembre-se bem, crise do petróleo em 1973, o bicho pega. O que vai rolar então, cara? De repente esses caras estão olhando para o céu e começam a avistar um conjunto de luzes na cor vermelha. Vão piscar na cor vermelha. Vão alternar ali entre aparecer e desaparecer na luz vermelha. Esses caras começam a ver isso, pô, eles ficam, cara, que praga é aquela, né? Para não falar outra coisa. Os caras começam a ver, o que é isso? Que negócio é esse? E o que acontece, gente? Há um piscar de luz, né? E aquele negócio pisca e daqui a pouco some. Não é um avistamento muito longo, eles não vão ficar vendo aquilo, né? Que nem você vai lembrar aí no último caso lá, tá? De Bariloche, por exemplo, o cara afirma, 17 minutos eu tive esse avistamento. Não, foi coisa rápida. E eles ficam meio assim, cara, o que foi aquilo? E aí quando um olha pra cara do outro e fala, meu, você viu o que eu vi? Não, eu vi, mas velho, o que foi aquilo? E pá. E vai acontecer isso aí. As luzes vão sumir, né? Então eles olham ali, veem aquilo, as luzes somem, literalmente apagam, né? Dispersam, o cara não sabe o que está acontecendo, vê as luzes piscando e de repente elas não estão mais. Quase no mesmo horário, gente, né? Quase no mesmo momento, o diretor, tá, da escola secundária de Rosemead, ele vai estar se dirigindo para o trabalho. Escola secundária, escola de ensino médio. E quando de repente ele vê um objeto luminoso, tá, de tons esverdeados. Então a luz que aquele objeto emitia já era diferente, era verde, tá bom? E ele vê aquele objeto se deslocando pelo espaço, pelo céu ali, né, na atmosfera ali, nada longe, mas próximo ali onde ele estava. Então aquele objeto emitindo essas luzes verdes, né,
se deslocando ali, e de repente ele olha, aquele objeto está disparando um raio luminoso em direção do chão. Imagina você, o diretor olha aquilo e fala, cara, que praga é aquela? Aí de repente ele continua olhando, ele continua observando. E de repente ele vendo aquilo ali, gente, o que rola? Aquele objeto, ele lança uma luz, um raio luminoso em direção à superfície. E ele continua olhando, ele está indo trabalhar e está vendo aquilo de longe. Onde ele estava, gente, vendo tudo aquilo, ele conseguia ver a escola que ele ia trabalhar. Você imagina você chegando para o seu trabalho, né, à noite ali, no início da noite, 8 e pouca, e aí você olha de longe ali o seu local de trabalho, né, onde você vai apresentar ali o seu horário, e aí você olha aquilo ali e vê um objeto com luz verde. E aquele objeto vai e vem e você fala, pô, cara, o que é aquilo ali? De repente ele lança um raio de luz, um feixe de luz em direção ao solo. Esse diretor, cara, esse cidadão, ele ficou muito desesperado. Eu acredito que ele tenha ficado ou desesperado ou contente, né, cara? Destruíram o meu trabalho, não vou precisar trabalhar hoje. Uma das duas, né? Ele vai ficar ou desesperado ou muito alegre. Mas o que acontece, gente? Ele conseguia ver de onde ele estava, a escola, ele conseguia ver a quadra de tênis do colégio, né? E ele conseguia ver também todas as árvores, toda a silhueta da escola, ele conseguia avistar de longe. O que vai acontecer? Ele vai chegar próximo à escola, né? Ele está olhando aquilo e fazendo o seu trajeto. Vejam bem que o negócio não é aí. Esse avistamento já não é tão rápido quanto o dos soldados ali. Porque ele está indo no trajeto, ele vê o objeto de longe, o objeto está fazendo ali as alegorias, vai emitir uma luz, ele consegue ver a silhueta, né, do prédio da escola, das árvores ali, da quadra de tênis, ele consegue identificar alvo por alvo. Tá? Quando ele chega na escola, então, aí ele percebe que esse avistamento, esse fenômeno deixou evidências físicas. Tá bom? Então, esse é um dos grandes diferenciais do caso Rosemead, porque vai deixar evidências físicas. Então, quando nós falamos de casos ufológicos, muitos deles não deixam evidências físicas. Nós temos uma história, né, um relato muito bem contado de pessoas que não têm o porquê mentir, que não têm o porquê querer se aparecer, né? Então, são relatos coerentes, muitos relatos assim, mas sem evidências físicas. Esse relato do caso Rosemead, nós vamos ver que há uma convergência de avistamentos, tá? Não são só esses dois. Muita gente viu objetos luminosos no céu nessa noite e vai deixar evidências físicas. Ele chegando lá, então, na escola, ele vai ver lá, ele foi direto aonde ele tinha visto aquele fenômeno. A quadra de tênis, gente, está destruída. O piso deslocado em várias partes, tá? Mais ou menos um negócio como se tivesse acontecido um terremoto, cara. O piso quebrado, deslocado. Eu lembro disso, Dudu, não sei se você vai lembrar, de um fenômeno que aconteceu na Serra da Beleza, que o Arthur Sérgio Neto pesquisou, que foi com um vizinho dele, também com uma quadra de tênis, só que em Saibro, né? Também numa quadra de tênis, e o objeto, ao pousar ali e tudo, quando os donos se aproximaram, o objeto decolou, né? Saiu, bateu em retirada, e a quadra na qual, né, aquele objeto ele pousou supostamente, a quadra ficou com o seu território depois impraticável, morreu, né? Ficou vitrificado, né? Cara, me lembrei bastante desse caso. Você lembra, Dudu? Lembro sim. Esse caso, inclusive, chamou bastante a atenção da gente, porque... e aí, associando, eu também lembrei, quando a gente estava estudando aqui sobre esse caso aqui, eu também lembrei desse caso, até pela coincidência de ser uma quadra de tênis, mas assim, para quem não tá vendo a foto, a gente vai colocar a foto, tem poucas fotos do que aconteceu naquele dia, só para você entender mais ou menos como é que ficou a quadra. Ela ficou mais ou menos como naqueles filmes que o super-homem chega e tá voando assim, ele pega e chega com raiva no chão assim, e pum, vai no chão assim, aquilo fica tudo rachado e tudo mais. É mais ou menos assim. É mais ou menos, na verdade, como muitas quadras de esportivas que tem espalhadas pelo Brasil, aquelas
Pra exemplificar melhor aqui, ó. Eu não sei na cidade de vocês, tá? Mas assim, na nossa cidade, teve uma época aqui que a prefeitura, na hora que ia recapar, fazer o recapamento das ruas, ela fazia só com aquela camadinha de piche, assim, bem vagabundinha, assim. Aquela camadinha de piche, assim, de 50 centavos aqui de piche aqui. Vamos colocar aqui. E passou a primeira chuva, aquilo virava em buraco para tudo quanto era lado. É mais ou menos o que aconteceu, como ficou a quadra lá na África do Sul. Então, é bem isso aí. E aí, lembrando desses episódios, né, nós vemos então que essa evidência física, gente, é algo bem intrigante, né? No sentido de você ter ali uma quadra destruída e da forma que estava destruída. Não era só ela estar destruída, não, mas da forma que estava, com, né, partes dela aí sendo arrematada. A gente vai ver depois aí onde é que vai parar isso. Ele chega lá, ela está destruída, com buracos de mais de 12 centímetros de profundidade. Tá? Então tem de 12,5 aí centímetros de profundidade. Também outro fenômeno, né, que é muito difícil, muito complicado de se explicar isso. Um deles com alcatrão derretido. Aí você vai falar, cara, o que é alcatrão, velho? O que eu conheço de alcatrão é o conhaque de alcatrão São João da Barra, né? Também tem o conhaque Dreyer. Conhaque Dreyer desce macio e reanima. Então, novos patrocinadores novos patrocinadores no Ufologia de Quintal. Conhaque é conhaque São João da Barra, tá? E aí o que acontece? Cara, o que é isso, velho? Vamos lá então, gente. O que é alcatrão? Alcatrão, ele é obtido através do processo de destilação, tá? De elementos fósseis, principalmente do carvão mineral, tá? E quando eu falo do carvão mineral, é da rula, tá? Ou rulha, né, como se chama. É um carvão mineral, tá, que tem um alto poder ígneo, não é o maior, né, gente? O que tem o maior poder ígneo é o antrácito. Esse é o que tem o maior poder ígneo. Mas a rulha, ela é um carvão que tem mais de 80% de poder ígneo, né? Mais de 85%, não, mais de 80% de carbono, tá? Então, assim, é um produto muito interessante. E para que se usa o alcatrão, então? Esse destilamento, gente, que é obtido, isso não é fácil de se obter. Não é fácil. Você não encontra assim, o alcatrão ali, vamos pegar. Não, passa por um processo de destilagem, de destilamento. Então, o que acontece? Isso é utilizado, o alcatrão, né, aí por conta do seu poder, pesticida, tá? É utilizado em produto de limpeza, então é utilizado em várias áreas do mercado. E os caras encontraram isso na quadra de tênis da escola. É uma evidência física, assim, cara, pô, da onde que os caras destilaram aqui carvão mineral, da onde que os caras pegaram e destilaram, de onde transformaram em alcatrão? Muito complicado isso, tá? É uma evidência física, assim, no mínimo inusitada, né? Para não dizer outra coisa, é uma evidência física, no mínimo, inusitada, tá bom? Aí vamos lá. Mais tarde, né, no dia seguinte, vai seguir as investigações, vão encontrar pedaços dessa quadra, tá, a cerca de 180 metros de distância do seu lugar original. Gente, 180 metros de distância é bastante. Tá? Para você ter uma ideia aí, são quase 2 quadras de distância. Então, isso demonstra... Ou alguém pegou lá, quebrou, saiu levando, né? Queria montar uma quadra em casa. Então o cara foi lá, foi quebrando a quadra aos poucos e queria levar, né, para montar. Vou montar uma quadra dessa na minha casa. O que eu vou fazer? Vou roubar a quadra, né? É igual o cara que rouba a grama, né? Você deve conhecer algum caso de alguém que já teve sua grama roubada. Fala aí, Dudu. Não, eu tô imaginando aqui que os amigos das estrelas, em vez de zoar a plantação, falaram, dessa vez nós vamos dar uma zoada numa quadra de tênis, que a gente nem gosta. Vamos zoar. Ou uma ou outra, né? Ou eles queriam levar a quadra de tênis pra dar uma jogadinha, que eu nem faço ideia como é que se joga tênis, porque nunca nem encostei numa raquete. Ou eles falaram, quer saber, esse jogo é tão chato que eu vou pegar e vou destruir. Não sei. Pode ser que seja isso aqui. Mas é muito interessante o fato
dos restos da quadra tá tão distante da quadra, Cleiton? Porque o mais interessante é que supostamente esses restos eles estavam no percurso que a luz supostamente foi quando ela sumiu. Então, segundo relatos, ela foi para uma direção, a direção de uma colina, e aí ela sumiu atrás dessa colina. E esses restos foram encontrados ao longo do caminho, né? Então, até 180 metros ali. E isso que é muito bizarro, é muito intrigante. Outra coisa que é meio estranho na história é que supostamente há relatos que a gente não tem nenhuma foto assim de cima da quadra e tudo mais. Então assim, não dá pra gente colaborar ou corroborar com essa afirmação. Mas dizem que existiam 5 grandes buracos nessa quadra, né? Uma parte da quadra, então um lado dessa quadra, existiam 2 buracos que eram ovais, né? Cerca de 3 metros de diâmetro. Então um oval, imagina uma grande elipse, tá? Elipse não vai ter diâmetro, tá? Mas imagina ali como se ela tivesse ali o seu eixo maior ali com 3 metros, tá? E uma cauda, então como se fosse assim, um rastro ali para trás. No centro da quadra, aí sim tinha uma figura circular, então quer dizer, um buraco que fosse quase como um círculo perfeito. E do outro lado da quadra tinha 2 pequenos orifícios que supostamente teriam sido assim como se fosse alguma coisa que você finca no chão assim para cravar mesmo assim. Então, nos relatos que a gente conseguiu achar da época, eles realmente faziam quase como um eixo de simetria esses desenhos. Então eles não estavam de qualquer forma espalhados, eles tinham quase como se fossem formados mesmo por um desenho. Só que lógico, como estava quebrado ali, não ficava um eixo perfeito, não ficava um desenho perfeito, mas que olhando supostamente ficaria um desenho assim que tinha até uma simetria, que tinha até um padrão, digamos assim. Bom, então aí, cara, nós conseguimos observar algumas coisas que são... Aí começa a ficar muito interessante esse caso. Quer ver só? Algumas árvores que estavam em volta ali naquele perímetro da quadra, né, próximo da quadra ali, foram danificadas, elas estavam como que fossem queimadas e morreram nos 2 meses seguintes. Morreram. Simplesmente secaram. Tá? Um fenômeno também bem complicado. Outra coisa que é bem interessante nesse caso é a quantidade de chamadas para a polícia, a quantidade de pessoas que viram esse fenômeno. Dentre essas pessoas está o sargento John Guzen e o policial Cus Brazel, tá, da delegacia de Middleburg. Esses dois policiais receberam a chamada, né, de Rosemead, tá bom, que é próximo ali, né, 18 quilômetros ali mais ou menos. Receberam a chamada e estamos avistando luzes aqui e tudo. E o sargento, ele vai declarar ali, ele vai falar que, olha, nós apontamos o binóculo para lá, nós apontamos os nossos artefatos aqui e eu vi. O sargento vai falar isso, a gente vai declarar isso, tá? O sargento John Guzen vai declarar isso. Eu vi esses objetos. Inclusive, ele estava olhando com o binóculo, né? E aí, supostamente, o diretor lá da escola liga para ele para falar, olha, tem um negócio estranho aqui, tem uma luz estranha aqui e tal, não sei o quê. E ele estava naquele momento olhando. E aí toca o telefone e o outro policial fala, ó, o pessoal tá vendo a luz que a gente tá vendo aqui pelo binóculo. E aí ele depois corrobora e fala, não, realmente eu vi, tava lá, ninguém me contou, né? E aí eles se deslocam pro local, né? E eles se deslocam e durante esse deslocamento eles continuam observando a luz. Então eles estão olhando lá e estão chegando e estão observando essa luz ainda. E é interessante, né, que ele vai dizer, eu vi, eu observei essas luzes, e aí ele vai acrescentar, elas mudam de cor o tempo todo, e outras pessoas também tiveram a mesma visão. Dentre essas outras pessoas, né, tá a senhora, outra testemunha, Betsy Coetzee, tá? Ela vai dizer o seguinte,
Nós tínhamos notado essa luz na noite de sexta-feira. Estávamos viajando para Rosemead e paramos por 15 minutos para observá-la, contou a dona Betsy. Então, várias pessoas viram. Inclusive, né, o diretor que vai ter esse relato, né, que é o Sr. Harold Trutter, ele é o cara que vai ali, ele é o primeiro a chegar na escola, o primeiro a ver essas evidências físicas. Tá? Então, assim, gente, é um acontecimento que deixa muita evidência física. Né? Essa questão dos buracos que o Dudu falou, a questão do alcatrão, né? A questão de várias pessoas. E aí essa testemunha, né? Que vai também dar o seu relato, a senhorita Betsy, ela vai dizer que viu essas luzes já na sexta-feira. Na sexta-feira, quando ela e o esposo estavam viajando para Rosemead e viram essas luzes, inclusive pararam na estrada para ficar vendo, tá? Então percebam que é algo que não é um acontecimento esporádico, mas não é um acontecimento isolado. Não é um acontecimento isolado, ele traz vários elementos em torno dele. Então, gente, é um negócio assim, bem complicado. O lance das árvores, que foram queimadas, e aí elas vão morrer nos próximos 2 meses, tá? Nos próximos 2 meses, todas as árvores que estavam em volta ali, elas simplesmente secaram, morreram. Então são evidências físicas muito grandes. São evidência física muito difícil de se combater, né? Vamos lá então, Dudu, vamos começar agora a trazer o pinga-fogo aí. Vamos lá. Bom, outra coisa que é evidência que teve ali no local é que assim, o perímetro ele estava todo fechado, né? Então assim, a escola ali onde tinha a quadra, ela estava toda fechada, então não tinha indícios ali de repente um arrombamento ou coisa do tipo. Então, quando os policiais chegam lá, eles constatam que a cerca está inteira, está intacta, o portão de entrada também está intacto, né? E eles constatam que também não tem marca nenhuma de pneu. Então, de repente, um pneu de um caminhão, um carro que tivesse entrado ali na região. De repente, por exemplo, eu entrei com um carro em cima da quadra e o peso do carro danificou essa quadra. Poderia ser uma hipótese do que poderia acontecer. Lógico, não explica a luz, mas explicaria, de repente, o fenômeno, né? O que aconteceu naquela quadra. Porque o grande problema ali, o que as pessoas acabaram se concentrando, pelo que eu entendi aqui, é que a luz meio que ficou de segundo plano. Porque como a luz foi vista exatamente em cima da quadra, o pessoal se focou sobre a quadra. O que aconteceu com a quadra? Né? E aí até teve um coronel da polícia, tá? De Middleburg, que ele afirmou que as árvores em volta ali tinham alguns eucaliptos que estavam com sinal de queimadura, né? Inclusive eles pegam algumas amostras de uma das árvores que parece que foi a que foi mais danificada ou que teria sido a mais prejudicada, enfim, e levam para um centro de ciências para tentar descobrir, olha, o que aconteceu aqui, o que não aconteceu. Eu confesso que procurei de verdade, tá? Mas não consegui achar o que foi a conclusão dessas evidências. Não consegui descobrir se chegaram a publicar. Os jornais da época na África do Sul, os jornais que tem da África do Sul, poucos deles têm jornais remissos, ou seja, jornais ainda em arquivo que estejam disponíveis online, tá? Os que tem são jornais da Cidade do Cabo, e a Cidade do Cabo está bem mais ao sul do que a cidade ali, mas vários jornais noticiaram que teria acontecido ali, muitos jornais noticiaram, mas infelizmente a gente não conseguiu, eu não consegui, pelo menos, se algum ouvinte conseguir essa matéria, conseguir alguma coisa desse tipo, que a gente não saiba, no site, por gentileza, manda pra gente que eu teria muito interesse de tentar dar uma lida sobre esse assunto aqui. E aí, Cleiton, o pessoal começou a levantar algumas hipóteses do que poderia ter acontecido ali. Então, uma das hipóteses foi, alguém fez um vandalismo, né? Então, alguém pulou o muro ou a cerca que tinha lá, e aí falou, bom, deve ter sido um vandalismo. Só que o que acontece?
segundo relatos, tá? Essa quadra, ela é feita de um material muito parecido com asfalto. Então, assim, é lógico, não é um asfalto, obviamente. Mas ela tem um material ali que ela é feita, parece um asfalto. Então, se você olhar na foto, você vai ver ali que é bem daquelas escolas públicas aqui no Brasil, de antigamente. Sabe aquela quadra que realmente, assim, quando você ia jogar um futsal e aí você desce com o joelho no chão, o teu joelho ficava? É mais ou menos aquilo ali. Quem nunca foi jogar um futsal e o joelhinho ficou ali, né? Só que aí o que acontece? O pessoal não achou evidências de repente, ter alguém ter batido com pás, com algum instrumento que pudesse quebrar ali. Tanto é que os policiais pegaram algumas pás, pegavam algumas picaretas e tentaram bater. E aí, assim, não ficava igual como estava. Então, essa hipótese foi meio que descartada. Outra hipótese de vandalismo é que, de repente, alguém traquinamente foi lá, entrou e falou: cara, vou testar uma bombinha aqui, vou testar um negócio aqui, tá? E que teria provocado, de repente, uma explosão, tá? Mas o que acontece? Essa hipótese foi descartada porque na redondeza ninguém escutou um barulho de uma explosão. E aí, assim, uma explosão que relativamente danificasse uma quadra ia chamar a atenção de algum vizinho, ia chamar a atenção de alguém. Alguém ia ter falado: não, cara, eu escutei um estrondo aqui, que foi uma coisa meio perturbadora. E isso não teve, tá? E aí também se levantou a hipótese que de repente teria sido, sei lá, um turbilhão de vento, uma coisa assim muito forte. Mas aí essa hipótese seria muito fraca, essa foi fácil de ser descartada, porque assim, tudo bem, se fosse um vendaval, um temporal, uma coisa muito localizada, teria quase improvável, mas poderia ter destruído a quadra, mas as árvores em torno teriam sido muito mais danificadas. Então a região em torno teria sido, vamos dizer assim, toda danificada, e não foi o caso, né? As árvores foram pouco danificadas, tinham um pouco de queimado ali. Uma árvore parece que foi realmente assim, que ela deu uma murchada, assim, não é que ela queimou, parece que, pelo que eu li, ela deu uma murchada, ela ficou meio seca, assim, de repente, não foi uma coisa muito exatamente queimada, né? Então, assim, essa hipótese do vendaval realmente ela foi bem descartada, e aí pairou a dúvida do que teria acontecido ali. Outra coisa que é interessante, que assim, isso aconteceu no dia 12 de novembro. Então, esse fenômeno acontece no dia 12 de novembro. No dia 18 de novembro desse ano, o jornal Daily Dispatch, ele noticiou que um senhor J. Duplessis, eu imagino que seja isso, como vocês sabem, o meu forte não é falar alguns sobrenomes corretamente, Tiago que eu diga, teria afirmado que viu algumas luzes brilhantes na região, né? Então ele falou que viu luzes também, que brilhou de verde, azul, disparou foguetes e coisas do tipo. Só que esse relato não foi levado muito a sério na época, porque esse senhor ele meio que tentou emplacar esse relato em jornais que fossem mais sensacionalistas, então jornais que fossem mais ali para querer criar mesmo notícia e coisa do tipo. Então o pessoal meio que descartou, deixou esse relato desse senhor meio que de lado, mas corrobora com o que foi dito e o que teria acontecido ali na região. Bom, é isso aí então, gente. Olha só o que nós temos. Um caso excepcional, cheio de evidências, uma dificuldade muito grande de se rebater essas evidências, já que você tem muita gente envolvida e gente de conhecimento, né? Tem muitos relatos, os policiais dizem que foram feitas muitas ligações, né? Muitas denúncias de avistamento no mesmo momento. Então, assim, estamos aí diante de mais um caso
no continente africano, diante de mais um caso na África do Sul, diante de mais um caso rodeado de evidências que dificilmente são refutadas, né? Então, o que eu acho, cara? No mínimo, alguma coisa ali inusitada aconteceu, né? Se não foram objetos extraplanetários, né, extraterrestres, no mínimo um OVNI estava ali, um objeto voador não identificado. E lembre bem, quando você fala objeto voador não identificado, significa que você não tem a identidade dele, você não sabe o que é aquilo. Você não consegue identificar, não é um avião, não é um helicóptero, né? Não é um trem-bala, não é o super-homem. Então alguma coisa aconteceu. Tá? Um objeto voador não identificado sobrevoou aquela cidade, proporcionou esses fenômenos, tanto da destruição da quadra, quanto do problema na vegetação, né? Quanto do próprio alcatrão encontrado ali, que é fruto, né, de uma destilagem. Então, assim, um conjunto de coisas que, não vou dizer inexplicáveis, né? Pode se achar explicação para tudo, principalmente quando não se quer acreditar. Mas, né, muito complicado, muito difícil de se rebater, tá bom? Então, na minha concepção aí, Dudu, esses caras foram visitados por objetos voadores não identificados. Não necessariamente extraterrestres, né? Mas foram sim visitados por objetos voadores não identificados. O bicho pegou naquela noite de 12 de novembro de 1972 em Rosemead. Então a minha opinião é em cima disso aí, viu, Dudu? Eu acho que ali o bicho pegou mesmo, né? E quer saber, cara, se bobear, eram extraterrestres mesmo que estavam ali buscando alguma coisa, tá? O processo, né, que trouxe aí esse alcatrão ali, ele precisava ter carvão. Vamos lembrar, gente, que a hulha ela é bastante utilizada, né, na geração de energia. Era bastante utilizada, né? Hoje em dia já não é muito. Alguns países do mundo ainda utilizam muito termoelétricas, né? Mas na época era muito mais a utilização de termoelétrica. Ela tem um poder ígneo muito grande, então não dá para saber o que os caras queriam com esse produto, né? A ideia é que eles extraíram isso aí, de uma forma ou de outra fizeram alguma coisa ali. Não sei como, não me pergunte como, mas é um caso bem complicado. Tá? Pode ser que eles estavam minerando, né? Já diziam os sumérios que os deuses vinham até a Terra para minerar, para retirar os nossos minérios, né? Assim diziam os sumérios nos seus escritos cuneiformes. Né? E você, Dudu, o que tu acha dessa pegada aí? Bom, pra te falar bem a verdade, eu não sei o que achar. É difícil, né, cara? É um caso difícil. É difícil, é um caso muito, assim, para casuística é realmente muito interessante, né? Porque, assim, é um caso em outro país, às vezes a gente se concentra muito nos casos aqui no Brasil e a gente sabe muito ou lê muito sobre os casos que são mais próximos, então quando a gente vai pesquisar, porque a gente pensa, poxa, mas se isso acontece no Brasil, tem que acontecer em outros países, né? Deve ter acontecido em outros países, e aí esse inclusive já é o segundo caso que a gente fala sobre o continente africano, né? A gente já fez aí o caso da escola Ariel, que inclusive, tá? Vou abrir um parênteses aqui para homenagear a ufóloga Cynthia Grant, que era uma correspondente, já foi uma correspondente, né, infelizmente falecida, que foi uma correspondente da revista UFO lá na África. Então, assim, até o Thiago colocou lá nesse artigo lá dele, ele colocou um link, quem quiser acessar, cara, muito bacana. É um link que coloca, assim, uma parte de umas revistas que ela tinha lá na África do Sul, que ela falava sobre ufologia. Inclusive, uma das revistinhas, eu abri todas as 20 e poucas que tem lá disponível, tá? Tem em PDF, tem lá disponível. Inclusive, uma delas, ela fala do caso Varginha. Muito interessante a visão ali deles e tal, não sei o que. Eles falando, foi capturado lá no Brasil, foi capturado um alienígena e tal, não sei o que. É muito interessante. E assim, pra quem não sabe, ela, né, que foi pesquisar pessoalmente sobre a escola Ariel. Então ela tem também nesses textos lá, nesse arquivinho, que você pode estar livre lá, só
para pegar o link, ó, facinho. Não vou falar aqui para ir no nosso Instagram, não. Para pegar o link, vá lá no investigaçãoovni.com.br, acha esse artigo do Thiago da África e lá no finalzinho, tu clica lá e vai ver tudo isso aqui. É lógico, tá em inglês, tá, gente? É um inglês que é um pouco diferente, porque é um inglês ali meio britânico e tal, então na escrita não tem muita diferença, mas tem algumas coisinhas ali, algumas palavras que realmente ficam um pouco complicado ali. Mas dá pra você entender, quem entende um pouco de inglês, como é o meu caso, que eu entendo bem pouquinho, mas dá pra entender mais ou menos. Tu consegue ter alguns textos bem bacanas, até sobre a casuística na África, no continente africano. Ela não fica ali limitada. Ela tem inclusive um correspondente no Zimbábue, que ele manda casuística daqui e tal, não sei o que. É muito legal, é muito interessante. Então fica aqui para quem quiser se inteirar mais, esse convite para ir lá pesquisar sobre esse assunto. Bom, é isso aí então. Aí o Dudu não sabe o que pensar, né? Isso dá um nó na cabeça, né, cara? Eu dei uma enrolada legal, assim, né? Mudei de assunto. Encheu linguiça. Assim, não tem, assim, o que você vai pensar, o que tem de evidência? Você tem vários relatos, várias pessoas que viram uma luz. Qual é a origem dessa luz? Não dá pra saber. Coincidentemente, em cima de uma quadra que quebrou. Então, assim, o que você vai pensar? Ah, mas foi você pode pensar que foi uma arma secreta do governo XYZ. Mas, meu amigo, se o governo vai mandar uma arma pra cima de uma quadra de tênis, é muita falta do que fazer, né? O próprio governo sul-africano, eu duvido. Eu imagino que nem tinha tecnologia para ter, por exemplo, um drone, alguma coisa para aquela época. Não sei. Então, assim, qual é a conclusão? Não sei. Fica aí. Inclusive, vou fazer o seguinte, vou fazer o desafio. Vai lá no nosso Instagram e diz pra gente qual é a sua conclusão. O que você acha que aconteceu nesse negócio? Coloca lá embaixo. Eu acho isso, aquilo, e acho que você, Dudu, não tá falando o que você acha porque você não quer retaliação. E olha que o pessoal chega lá mesmo e fala mesmo, hein, cara? Mesmo. Nossos ouvintes são de alta gabardia, né? Nós temos nos ouvindo aí vários níveis, né? Sociais, econômicos, intelectuais, e o nosso ouvinte é exigente em todos os níveis, hein? Todos os níveis. Desde o cara que começou a ouvir ufologia agora, até o pessoal que já ouve há algum tempo, que já estuda a casuística há algum tempo, o pessoal é extremamente exigente. E aí eles falam lá mesmo, hein, Dudu, cuidado aí que o pessoal vai lá puxar a tua orelha. Mas o negócio é o seguinte, gente, eu lembrando aqui, né, dessa frase, dessas colocações do Dudu, eu lembrei do que eu li hoje, que agora, quem cuida do Instagram agora é o Dudu. Eu terceirizei esse serviço, porque o Dudu estava sem fazer nada. O Dudu estava sem fazer nada, né, recebendo o salário dele altíssimo do Ufologia de Quintal e sem fazer nada. Eu falei, e conversando ali um dia desse, ali um tempo atrás, eu deleguei a ele, Dudu, agora você cuidará do Instagram. Eis que o Instagram será seu. Então o Dudu, ele tem umas ideias muito boas, o Dudu é um designer gráfico, né? Ele tem umas ideias bem interessantes e ele fez uma enquete lá no nosso grupo de Telegram, né? E ele fez um desafio, ó. Ele lançou a pergunta lá, por que você acredita em ufologia? Né? E alguns membros ali responderam, ele colocou nos stories ali do Instagram, e, inclusive ele vai salvar isso lá nos destaques, vai fazer um destaque para aquilo ali, para deixar ali guardado, né, para deixar arquivado. E aí o que acontece? Eu estava lendo hoje, que isso aí saiu hoje, né, ele lançou isso hoje é dia 16 de outubro, né, de 2020, ele lançou isso aí hoje, eu estava lendo ali. Um dos nossos ouvintes disse o seguinte, olha só, o que me encanta na ufologia, né? Eu estou parafraseando, tá bom? O que me encanta na ufologia é essa questão de você não conseguir explicar, nem dizer que sim, nem que não. É muito complicado, é muito difícil você dizer que não é, assim como é tão difícil você provar que aquilo é. Então é esse fascínio, né, pela ufologia. Então esse caso ele traz bem esse fascínio, né? Traz bem essa definição. Cara, você dizer que não foi nada aquilo ali é difícil, hein?
É difícil você criar ali uma base para dizer, ó, não foi nada, isso aí foi a molecada, jogou umas bombinhas, a época de São João, né? A época de São João da África é um pouco diferente da nossa aqui no Brasil, é o Saint John, né? A época de Saint John lá é diferente, é outra época do ano. E aí eles, né, pegaram ali, aquelas luzes vermelhas, na verdade, um pote de 50 litros de quentão que eles estavam ali, colocaram as luzes de LED, estavam fazendo uma festa, lançaram as bombinhas, aquelas cabeças de negro, né, como chamava ali em São Paulo. Tinha umas bombinhas que a gente lançava quando era criança. Dudu, eu não sei se você aprontou isso aqui no Paraná. Eu em São Paulo, Dudu, na minha época de criança, na década de 80 e 90, cara, até o diabo fugia da gente, velho. Pensa numa molecada, pensa na molecada, meu, era uma molecada endemoniada, rapaz do céu. Então, né, vai ver. Né? Então os caras falam, não, foi uma molecada aprontando, mas é muito difícil, né, cara? É muito complicado. É muito complicado você trazer essa narrativa para esse lado. Já que, cara, tem coisas que não se explicam, né? Tem coisas que não se explicam assim facilmente. Principalmente o Alcatrão. É difícil de você explicar. Né? E esses buracos de 12 centímetros, cara. Não é qualquer bombinha que faz isso, pelo amor de Deus. Né? Olha que eu já soltei umas bombinhas violentas. Mas fazer um buraco de 12 centímetros é difícil, cara. Não é fácil. Na verdade, assim, eu acho que boa parte da galera que escuta ufologia, que gosta de ufologia, e que lê sobre e tal, principalmente é por causa do mistério, né? Por esse mistério todo que ronda, você realmente, assim, você tem fortes evidências de várias coisas que aconteceram, mas que realmente sempre bate ou sempre acaba ficando ali naquela da evidência e sem poder concluir e falar, tá aqui, ó, toma essa aqui que é verdadeiro. E aí você sempre fica naquilo ali. E aí, lógico, você vai ter quem vai acreditar e você vai ter quem não vai acreditar. E o respeito tem que ser mútuo, né, das duas partes. Olha, você não acredita, eu acredito. Ou vice-versa, mas tem que ser aquela conversa. Aquela coisa de, olha, estou aberto para isso aqui, estou aberto para não ter. Por exemplo, eu além de ufologia, eu gosto muito de astronomia. Então eu escuto vários canais que falam sobre principalmente essa parte bem científica, bem aprofundada, bem forte e tudo mais. Então, assim, a expectativa aqui do lado sobre ter vida fora da Terra está muito baseada agora com tudo isso que está acontecendo sobre Marte, né? Então, essa sonda que está indo para lá, está indo para buscar, tá todo mundo assim, ó, agora, ainda mais que agora o pessoal descobriu que tem água em forma líquida em Marte, né? Que tem um forte indício que pode ter. Então, a galera tá toda assim, ó, alvoroçada, porque se descobre e crava a ciência, os cientistas cravam, falam, gente, tem vida fora da Terra. A conversa vai ser toda outra. O papo vai ser todo outro, entendeu? Vai ter gente que vai continuar não acreditando que a ufologia é o que muita gente acredita, na casuística, que tem nave, coisa do tipo. Vai ter muita gente. Não vai mudar nada, mas você vai ter uma prova científica de que, olha, tem vida fora da Terra. Toda a história vai mudar, se isso se provar. O que eu espero que sim, eu espero que realmente se prove. Não, tá lá, ó, Marte, descobrimos, tem aqui, nem que seja um serzinho microscópio. E aí faltava o Evandro aqui para dar uma aula sobre isso aqui, mas que fosse um serzinho mirim, um negocinho ali, qualquer coisa. Pô, é muito bacana. E aí casuísticas como essa aqui fazem a gente pensar, cara, é um devaneio daquele povo tudo? Ou é realmente alguma coisa muito estranha que aconteceu? O caso Bariloche, que na outra semana você ficou tirando sarro da minha cara e disse, não sei o que, porque é um caso teu, não sei o que. Cara, depois que a gente gravou aquele caso, eu vi vários e outros vídeos e li vários relatos de vários pilotos dizendo que tiveram contatos com objetos estranhos enquanto estavam em voo, e não só no Brasil. Então, quer dizer, o que explica isso?
Não tô dizendo nada, que é qualquer coisa, eu não sei, não tenho a menor pretensão de explicar qualquer coisa, porque eu não sei. Mas eu também queria saber, sabe? Eu queria que alguém me explicasse, falasse, não, é isso aqui, ó. Eu já vi, lógico, alguns artigos que falam que existem alguns fenômenos meteorológicos e tal, que são naturais, que podem fazer com que algum piloto confunda ou coisa do tipo. Mas casos, por exemplo, como o caso de Bariloche, que eu falei aquele dia, tipo, um piloto confundia uma coisa, 2 é outra, 3 é outra, agora 4, porra, é muita coincidência, né? E aí a gente tem lá Noite Oficial dos OVNIs, também assim, que são casos que a gente vai ficar sempre ali naquela. E aí, o que explica? Né? Mas é isso aí, né? Demos uma filosofada bonita agora, né? Até a vida em Marte, né? A gente deu uma viajada legal. Ufologia de quintal também é filosofia de quintal, né, cara? Então você tem ali uma visão, uma ideia, né, do que é o mundo. E o que acontece, cara? Nós fechamos esse episódio de hoje literalmente com essa ideia, tá, gente? A nossa ideia com esse episódio, com essas evidências, é levar você a raciocinar, a pensar e talvez até a filosofar sobre o fenômeno UFO. Tá? As possibilidades. E aí, 2 escalas, eu vou colocar aqui de uma forma simplória, 2 escalas. O cara que acredita em tudo, que viaja, né, que se entrega em tudo, e aí aquele cara que fala, pô, se o cara falar aqui, ó, não, é o seguinte, ó, fecha os olhos, tá? Fecha os olhos aí rapidinho, se concentra aí que o ET vai falar na tua cabeça aí agora, você vai ter uma mensagem. Aí o cara ali pensa e para, pô, ele começa a falar com ele mesmo, ele já acha que tem um ET falando, e o negócio a 4 lá. Aquele cara que acha que tudo é ET, né, ele vê um drone, é um OVNI, o cara... Aí esse cara que ele tem essa sede, né, ávido por acreditar e até mesmo essa avidez ingênua. E aquele cara que é cético, que não acredita em nada. As evidências estão aí, as coisas estão acontecendo, tem muitas evidências, não são poucas, muitas evidências físicas, muitas evidências testemunhais, tá? Muitas evidências. E o cara, ele simplesmente, não, isso aí eu não acredito. Todos os dois merecem respeito, tanto aquele que acredita em tudo, como aquele que não acredita em nada. Mas pare, pense ou repense os seus conceitos. E um conselho agora que eu dou para você, como acadêmico, como educador, tá? Não seja um homem de um livro só. Mantenha a sua mente aberta, tenha, né, a mente aberta a novas ideias e procure. E quando eu falo sempre para você, gente, quem procura acha, não é só procurar OVNI não, cara. Qualquer coisa na sua vida. Se você tem dúvidas sobre alguma coisa, você abra sua mente, procure, vai estudar, vai pesquisar, faça uma pesquisa séria, tá? Faça uma pesquisa séria, faça um estudo sério, você vai ver que tem muita, tanto para um lado quanto para o outro. É legal. Dudu! Não, deixa eu só colaborar aí, porque isso aí que você falou, quem tá escutando isso aqui agora não sabe que a gente ficou 1h30 antes, eu e o Cleiton aqui conversando, antes de estar gravando oficialmente, a gente tava quase fechando o pau aqui, porque eu e o Cleiton, a gente, quando tá gravando, a gente parece super bons amigos. Quando não tá gravando, a gente também é super bons amigos, mas com a diferença que a gente rola um pouco de ofensa, um pouco de bullying, talvez. Entre a nossa geração, a gente tava um pouco mais liberado para isso aqui. Mas o que eu queria só colaborar com o Cleiton é no sentido que eu escuto aqui muito sobre ufologia e eu gosto de escutar os caras que acreditam. Então eu gosto de pegar ali os autores, eu gosto de pegar ali alguns sites, pessoas que escrevem bem, que não é um talento que eu tenho, que escrevem sobre isso, e gosto. Mas também escuto sim, muitos sites e muitas coisas, e leio youtubers, lógico, alguns com muito gabarito e tal, não sei o quê, que são completamente céticos. Eu escuto os dois, um lado e escuto o outro, e tiro as minhas próprias conclusões, ou não, ou tiro as minhas próprias dúvidas e deixo as lacunas em aberto. Eu acho que é isso que o Cleiton está querendo dizer, que assim, existem evidências, existem coisas que vão colaborar o discurso de um lado,
existem coisas que vão colaborar o discurso de um outro lado. E eu tô aqui sem responder absolutamente nada, porque a gente não tem certeza de absolutamente nada nessa vida. Acreditar, eu acredito. Agora é muito complicado quando você leva isso para o ramo das ideias, né, da discussão. Isso é muito difícil porque, na verdade, toda discussão ela parte de um princípio de soberba, né, de querer convencer o outro do seu ponto de vista. Então isso acaba sendo bem complicado nesse processo filosófico dos acontecimentos, tá bom? Então, gente, o negócio é isso aí. Então vamos lá, Dudu, vamos acabar, né, o nosso filosofia de quintal de hoje, né? Então dê aí o seu abraço final à galera, né? Suas saudações finais aí. Vamos embora então, vamos em frente. Chega mais então, Dudu. Bom, queria agradecer você que teve a paciência de escutar a gente depois dessa filosofia bem barata aí até o final. Obrigado por você estar aqui. Vou pedir só mais uma coisinha, se você estiver ouvindo a gente e você não está lá no nosso Instagram, @ufologia de quintal, segue lá a gente, dá essa moral pra gente aqui, já que os nossos patrocinadores nos abandonaram, faz essa gentileza pra gente. E se possível, se você gostar de ufologia, se você quiser conversar e tudo mais, ou tá sempre lá, clica lá no nosso link da bio do Instagram e entra no nosso grupo do Telegram. Você pode entrar lá, tem uma galera, gente boa demais, pessoal do bem e tal, não sei o que estão sempre conversando, mandando notícia, uma coisa da outra e tal, não sei o que. Tem dias que eu nem consigo acompanhar, porque às vezes você tá trabalhando, você não consegue acompanhar. Mas faz essa moral aí pra gente, que a gente precisa dessa moral e faz bem. Beleza? Valeu, galera. Um abraço e até mais. Bom, gente, então é isso aí. Nos despedimos aqui, então, né, com mais um episódio de Ufologia de Quintal, que hoje veio até você também como Filosofia de Quintal, né? É a nossa nova ramificação do podcast. Vamos começar a fazer agora, Dudu, uns podcasts pockets com Filosofia de Quintal. Gente, então é isso aí. Muito obrigado você que tem nos acompanhado até agora, tá? A galera do Instagram, gente, que tem lá também, tem um pessoal muito gente boa, né? O pessoal sempre entra em contato ali. Você quer falar conosco, não quer entrar lá no Telegram, você acha que não é de, né? Não serve para você esse negócio de grupo, mas quer falar com a gente, quer, né, dar uma ideia, dar uma sugestão, fazer uma crítica, ou fazer um elogio também, de vez em quando é bom, né? Entra lá no nosso direct, fala conosco. Como eu já falei, nós somos totalmente abertos, tá? O Dudu é o cara que toma conta lá, mas de vez em quando eu apareço lá também, né? Pegadinha do Cleitão, apareço por ali para trocar uma ideia, né? Então a galera ali, muito gente boa, tá? Entra lá, fala com a gente. Nós estamos também no Twitter, nós estamos também no Facebook e no YouTube, para aquela galera que não curte muito, né, os podcasts pelos seus agregadores, né? Tipo Spotify, tem um pessoal que não tem. E aí acaba, né? Então nós estamos lá no YouTube também, presente para esse pessoal que prefere curtir pelo YouTube. Tá bom, gente? Então é isso aí. Meu agradecimento a todos vocês. Um abração para a galera do grupo lá, um pessoal muito gente boa, tá? E é o seguinte, termino então dizendo aquilo que eu sempre falo. E aí isso serve para todas as áreas da sua vida, tá bom? Quem procura, acha.